gloriosa do Eterno neste lugar. Quem tem ouvidos, o que o Espírito já está falando com a igreja. Aleluia. Quero expressar minha gratidão agora de forma pública a Deus por derramar mais uma vez, manifestar de forma visível a graça dele sobre a minha vida e estar aqui nesta manhã, nessa plataforma, entregando o recado dos céus para a igreja que é dele. E eu louvo o nome dele, porque eu vejo, sinto que isso é o favor imerecido estar aqui. É graça, aquilo que ele faz nas nossas vidas. Pastor Humberto também, pela oportunidade de estar ministrando no domingo de manhã. Louvado seja Deus pela sua vida, pastor. Um homem de simplicidade, tem um ministério lindo. Eu sou uma admiradora do ministério do pastor Humberto, já acompanho há muito tempo, mal sabe ele. Então estar aqui é uma honra e de forma bem literária, com temor e tremor, de estar aqui, mas muito, muito alegre, todos os pastores, as mães, parabéns nesse dia que é de vocês. Eu sou só mãe espiritual, não sei se me fiz entender. Por enquanto eu e meu esposo ainda não temos filhos, mas eu já recebo os parabéns, porque eu olho pelos olhos da fé. Amém? E parabéns você, mamãe, que Deus continue abençoando e derramando da graça dele. Amém? Sem mais delonga, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, e nós vamos fazer menção do versículo 5. A Cris, um abraço, uma amiga. Cadê a Cris? É da cozinha. Teve café da manhã das mães, eu falei, cadê a Cris? Com certeza está ali. Deus abençoe, minha querida, poderosamente. Estou sentindo falta do teu almoço, viu? A Cris, ela contribuiu de forma significativa para o meu aumento de peso. Eu vou no meu médico, ele fala, Cris, você precisa emagrecer. Aí eu digo, tem uns vasos que são usados para me deixar acima do peso. E eu não consigo falar não. Ele disse, tu precisa de domínio próprio. Mas nesta manhã, aleluia, vamos ser mais um pouquinho revestido do Espírito Santo, amém? E saímos aqui com domínio próprio. Aleluia. João, capítulo 3 e versículo 5. Todos encontraram? Amém. Diz o seguinte: e Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Até aqui, meus irmãos. Hoje de manhã eu quero dividir com vocês sobre os benefícios de um novo nascimento. Mas antes de entrarmos numa aplicação do texto e na direção que Deus tem para nós nesse dia, eu quero contar uma história para vocês. Uma história que eu li há muito tempo num livro Insight 2, de um autor e um poeta chamado Daniel Carvalho. Ele conta uma história real, a bibliografia de um homem, que na adolescência ele tinha um complexo muito grande. Ele não se reconhecia, não conseguia se perceber em uma beleza, ele não se achava bonito. Ele tinha uma baixa autoestima muito grande. Ele olhava no espelho, o que ele via era uma pessoa muito feia. E Daniel conta a história deste rapaz que ele orava e dizia o seguinte: Deus, me faz uma pessoa bonita, me deixa um menino belo e bonito, e tudo que eu ter, tudo que eu ganhar, eu vou retribuir e entregar ao Senhor e à tua obra. E disse que várias vezes este adolescente, ele fazia e fez essas orações pedindo o quê? Beleza física. E este menino então entra na fase adulta e começa a escrever. E de repente as pessoas começam a ler os escritos, os poemas. E este menino então, ele se torna um grande escritor. E ele já na academia de letras, sendo conhecido aclamado como jovem adulto, agora como o mais belo da literatura e da poesia.
Ele escreveu diversos livros, romances, e um dos livros que ficou mais em alta, conhecido, foi Guerra e Paz. Eu estou falando de um homem que morreu em 1910, se não me falha a memória, do conde da Rússia, chamado Tolstói. E quando ele chega na fase adulta, que é aclamado como o homem mais belo, o homem mais lindo da poesia, ele conta, Tolstói, que descobriu beleza na contracultura. Ele conseguiu enxergar que não precisava ser belo fisicamente, existia beleza em outros lugares. E ele passa então a se amar, se valorizar, gostar de si, potencializar os dons, potencializar aquele talento que ele tinha, e ficou conhecido como este homem, um escritor magnífico, que se você der um Google, você vai ver várias obras de Tolstói. Por que eu estou falando isso e contando essa história? Porque quando recebemos o Espírito Santo, as escamas dos nossos olhos caem, e o nosso olhar, ele amplia de uma forma maravilhosa. Passamos a ver além da cultura, além do que as pessoas estão falando. A nossa lente, ela é alterada com a lente dos céus. E quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos benefícios maravilhosos, que eu quero aqui dividir alguns, que com certeza o Espírito Santo vai tratar outros com você aí no teu coração. Estar cheio do Espírito Santo é uma coisa maravilhosa, benefícios maravilhosos, e que isso reverbera de uma maneira positiva para todos que estão à nossa volta. O salmista Davi, quando escreve lá no capítulo 51, na altura do versículo 11, ele sabia disso, da importância de ter o Espírito Santo, e ele em determinado momento, ele diz: não expulse da tua presença, ó Deus, e nem tires de mim o teu Espírito. Ele sabia dessa importância, estar no Espírito. E quando nós vivemos essa verdade, que temos hoje condição de viver, o que acontece, Cris? Nos tornamos um alvo visível do poder de Deus na terra. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. É isso que nos torna diferente. Enquanto o mundo está aí desesperado, as pessoas desesperadas, nós estamos ouvindo sobre guerras, rumores de guerras, pandemia, crise, instabilidade, aumento das doenças psiquiátricas. Nós, cheios do Espírito Santo, nós estamos com os nossos olhos no céu e estamos ouvindo a voz do Eterno dizendo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. É por isso que ninguém entende que você vem para um culto de manhã, domingo, para adorar o Senhor. Diz: menino, tu já acorda a semana toda, tu ficou louco acordar mais um dia no domingo, que poderia ficar até 10 horas na cama dormindo, porque do segunda, terça, quarta, quinta, 6 horas da manhã trabalhando. E a pessoa que não tem o Espírito Santo não consegue entender que você acorda às 7 horas da manhã no domingo, coloca uma roupa bonita, joga perfume e vem adorar o Senhor na casa do Eterno, dizendo: Senhor, tu és o centro da minha vida. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo na tua vida, meu irmão. É o Espírito Santo agindo na tua vida, minha irmã. Nós só temos benefícios maravilhosos. Os nossos comportamentos são diferenciados quando nós somos revestidos com o Espírito Santo. Lá na firma, você às vezes é taxado de quadrado. Às vezes você, mulher, fala assim: essa mulher está maluca. Não, eu não estou maluca, eu estou cheia do Espírito Santo. É por isso que eu não falo o que você fala, é por isso que eu não acesso o que você acessa. A pessoa da firma pode mandar até um conteúdo no meu WhatsApp, mas quando eu percebo que não vai edificar a minha alma, que não é conteúdo que nós podemos acessar, eu deleto. Aí quando chega na firma, o rapaz fala assim: e aí, meu irmão, tu viu aquele conteúdo? Não, isso não edifica a minha alma, porque o que habita em mim é o Espírito Santo. Você tem força e resistência para se calar no momento que a carne ela tenta falar. Você começa a ter domínio não pela tua força, mas pela força do Espírito que habita em você. Certa vez o apóstolo Paulo, na antessala da morte, já nos seus últimos dias, para ser decapitado, e ele sabia disso, por Nero, ele sabia disso.
Ele estava em uma das suas piores prisões. Ele escreve uma carta pastoral para um amigo, filho espiritual, chamado Timóteo. E é muito interessante que quando nós vamos ver a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, nós vamos perceber que o teor da carta muda com relação à primeira epístola. Porque vocês sabem que a primeira epístola é voltada muito para o ministério. Eu fico imaginando que quando Timóteo foi vocacionado para ministrar, para servir como pastor local lá na cidade de Éfeso, eu fico imaginando a preocupação do homem maduro, do velho pastor, e com bom sentido falar da palavra velho, o velho pastor já Paulo, com a sua idade avançada, ensinando o jovem pastor Timóteo em um desafio ministerial. Então a primeira epístola você vai ver que é Paulo, com a sua experiência, falando para Timóteo acerca do ministério. É uma carta pessoal, pastoral, mas dando instruções para o ministério. Mas muda o tom na segunda carta. E a pergunta é, o que aconteceu entre a primeira e a segunda? Eu fico imaginando Paulo na prisão, identificando talvez com correspondência a Timóteo, percebendo que Timóteo estava já abatido, Timóteo já estava triste. O que eu posso pensar? Que Timóteo começou um abatimento de alma por conta dos desafios ministeriais, o cansaço ministerial, os desafios, os obstáculos que às vezes vai cansando, desanimando na caminhada, na jornada. Talvez ele estivesse assim. Cristo, por que você pode pensar assim? Porque o apóstolo Paulo começa a dizer para Timóteo no capítulo 1 da primeira carta, dizendo: ei Timóteo, desperta o dom que há em ti. Aquela palavra, o despertamento, é acorda, meu filho, acorda. Por que ele falaria isso para Timóteo, para o pastor Timóteo? Provavelmente o varão já não estava tão animado, sabe, os problemas que vai, né, dando aquele rebaixamento de humor, aquela coisa, não vou mais para a igreja, não vou mais servir, vou sair do ministério por conta disso, por conta daquilo, por conta de fofoca. Só que Paulo, cheio do Espírito Santo, em uma cadeia, liberando palavra motivacional para o jovem que estava fora da prisão, e dizendo: meu irmão, desperta, levanta, porque tu tem um dom, recebeu através de Deus pela imposição das minhas mãos. Cris, o que tem a ver? Porque quem está cheio do Espírito Santo é uma flecha assertiva para a pessoa que está desmotivada, independente da situação e da circunstância. Paulo, motivado, cheio do Espírito Santo. E Timóteo, Cristo, estava cheio do Espírito Santo, sim, mas desanimado. Precisou um homem liberar uma palavra para ele, desperta. E ele continua dizendo uma coisa maravilhosa, dizendo: Timóteo, porque Deus não nos deu um espírito de temor, Timóteo, porque dentro de você, meu irmão, tem um espírito de amor, de fortaleza, que é o poder, o dunamis, e de moderação, que é uma mente equilibrada. Uau, sobre a nossa vida, benefício. O que tem em mim? Um espírito que gera amor. Sabe aquele amor ágape? O amor ágape é aquele amor que tem a empatia, que chora verdadeiramente com os que choram e se alegram com os que se alegram. Sobre a nossa vida tem isso, meus irmãos, este amor, o poder, o dunamis, o poder que vem do Espírito, para resistirmos o pecado, as obras do inimigo. Você, cheio do Espírito Santo, frustra as obras do inimigo. Você frustra. O inferno tem que, quer dizer, né? O Satanás, aliás, é o inferno mesmo. Tem que olhar para você e falar assim: o que eu vou fazer com esse crente? Porque ele resiste. Eu boto um prato, o varão está cheio do Espírito Santo. Diz: não, daqui eu não como mais, isso eu não caio mais, esse é o velho homem, eu não falo assim, antes eu agia dessa maneira, hoje eu sou diferente, antes eu saía gritando, e papapá, hoje eu respiro, ó, e digo: Espírito Santo,
libera a palavra através da minha vida. Benefícios do Espírito, meus irmãos. Nos tornamos alvos visíveis do poder de Deus. É por isso que as pessoas te procuram para um aconselhamento. É por isso que as pessoas te respeitam em uma roda, que quando está falando um monte de bobagem, você chega, e o crente chegou. Não é o crente que chegou, é o Espírito que habita em você, que é luz. Só temos benefícios quando somos cheios do Espírito Santo. Passamos a ser esse templo. Certa vez Jesus encontra uma mulher em um poço meio-dia. Aquela história que você conhece da mulher samaritana. E Jesus tem um encontro pessoal. Eu acho lindo aquele encontro com aquela mulher. Jesus ensina as coisas profundas. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que quando ela começa a indagar Jesus sobre o lugar, o local de adoração, ela diz o seguinte: vejo que tu és um profeta. Uau, percebeu? E ela diz: se tu é profeta, me responda uma coisa. Os samaritanos dizem que nós precisamos adorar a Deus aqui, neste monte, aqui em Samaria. Só que os judeus falam que precisa adorar lá em Jerusalém. Se tu é um profeta, me diga onde que eu devo adorar. Jesus diz: mulher, a hora vem e chegou, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Cris, o que isso significa? É Jesus inaugurando um novo tempo, dizendo: mulher, não existe um CEP para adorar a Deus, não é lá e nem cá, é aqui, porque onde você for, você é uma adoradora, porque o Pai procura os tais que o adorem em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Você vai entender. Antes os religiosos diziam: é aqui que temos que adorar. O outro dizia: não, é lá que devemos adorar. Aí Jesus diz: não, é em todo tempo que nós vamos adorar. É dentro do carro, é em casa, é na igreja, é onde você estiver, porque você é templo do Espírito Santo, é um adorador, é alvo dos sedentos, é alvo dos pecadores, porque de você fluem rios de águas vivas. Você encharca a mulher. Ah, meu irmão, tu não tem noção quem você é, o que você representa para os céus. A luta do inferno, do inimigo das nossas almas, é roubar essa identidade espiritual. Dizer: tu não é nada. Olha de onde você veio. Olha a tua família. Olha a tua altura. Olha o tamanho do teu nariz. Olha o teu cabelo. Não sabe nem falar. Não sabe nem andar. Nem tirou habilitação. Parou. Você é morada do Eterno. Você é morada do Eterno. O inimigo tenta ofuscar, mudar essa lente todos os dias, jogando os dardos dele no teu coração. Os benefícios: eu sou um adorador, eu sou templo. Pode ligar na minha casa, porque eu tenho palavra através do Espírito Santo que gera vida e vida eterna. Esse imã, você não entende porque os seus familiares batem lá falando: eu preciso de uma oração, preciso de um aconselhamento. Às vezes cansa. Não. É porque você é diferencial na tua casa. Cristo, só eu que sou crente. Louvado seja Deus, você é coluna dessa família, e quem te renova é o Espírito Santo. Se você está cansado, é porque tu está na tua força. Deixa ser conduzido pelo Espírito Santo. E o Senhor, Ele fala sobre esse novo nascimento. Cris, quais são os benefícios do novo nascimento? Você é alvo visível do poder de Deus na terra. As pessoas veem você diferente. Você é diferente. As pessoas te respeitam. Você não anda como o mundo anda. Nós não estamos desesperados porque estamos tendo as informações. Outro benefício maravilhoso de sermos cheios do Espírito Santo, o benefício do novo nascimento pelo Espírito,
É porque nós temos o que? Informações privilegiadas. Vem comigo. O novo nascimento nos dá acesso para termos informações privilegiadas. Cris, como é isso? Informação privilegiada, você sabe. Principalmente, por exemplo, quem trabalha talvez com política. Já sabe, por exemplo, algumas coisas que ainda não chegou para a população. Porque vai ter algo ali naquele bairro e nós vamos investir. Aí quem está lá nos bastidores sabe que vai investir. E tem, às vezes, a oportunidade de comprar até um terreno, porque sabe que aquele lugar vai valorizar. Informações privilegiadas. Só que nós, que passamos pelo novo nascimento, qual é a informação privilegiada que vem do céus? Cris, como é isso? Aí me lembro, eu acho que eu até compartilhei com as mulheres no congresso. Eu me lembro de uma jovenzinha que chegou e falou assim: pastora, eu acho que na igreja tem uma fofoqueira que fica olhando para mim, fica me seguindo lá na escola. E aí eu falei, deixa eu avaliar se isso é um problema psiquiátrico, porque ela deve estar muito persecutória. Você acha que alguém da igreja vai ficar lá na escola vigiando, né? Enfim, e aí continuamos a conversa e ela disse o seguinte: pastora, é que tudo que eu faço lá na escola, sabe aquela coisinha de pular o muro, ficar com aquele menininho, pastora, é impressionante. Quando eu chego em casa, minha mãe já está no portão dizendo: filha, nós vamos ter uma conversa. E ela disse: alguém que está passando essas informações para minha mãe. E eu conheço a mãe. Eu disse: eu sei quem está passando essas informações. Esta mãe, quando tu sai, coloca o joelho no chão e ora, e o Espírito Santo é aquele que revela. Ele está onde ela não está, as mãos dela vai onde ela não consegue ir, através do Espírito Santo. Era Deus que falava com ela. Eu falei: esse fofoqueiro é santo demais. Eu sei quem está passando essas informações. Ô mulher, aquieta o teu coração. Homem, aquieta o teu coração. Nós temos informações daquilo que está por vir, daquilo que está acontecendo no culto. É botar o joelho no chão, estar alinhado com o céu. Deus vai revelando, Deus vai trazendo a verdade, o discernimento. E se não mostra, te prepara para mostrar. Enfim, nada fica oculto para aquele que nasceu de novo no Espírito. É por isso que nós não entramos em desespero com as coisas que estão por vir, porque nós somos o povo que conhecemos o último capítulo dessa história. Nós temos essa informação, e o final de tudo isso é a igreja triunfante com Jesus na Nova Jerusalém. Informação privilegiada. Aí você não está assustado, está falando assim: isso aí eu já sabia. Enquanto o mundo está falando: meu Deus, tu está vendo, crise, bomba, olha o que nasceu de novo. Eu sei que tudo está no governo de Deus. Novo nascimento. Benefícios. Esses dias, falando num encontro de casais, eu dizia: pode parar, mulher. Porque tem mulheres, eu vou contar um segredo para vocês, que quando o homem dorme, aqui não acontece, mas em alguns lugares acontece. Quando o homem dorme, ela se sujeita a pegar o dedo do marido e colocar lá no celular, para destravar, pela digital. E algumas ainda falam: ei, não, tá dormindo mesmo. Então, se tá dormindo, pega. Tu não sabe, varão. Tu tá dormindo, nem sabe o que tá acontecendo. Aí põe e destrava. E aí fica lá, se submetendo. Deixa eu ver quem foi Jezabel que falou com ele. Deixa eu ver esse espírito de pombagira. E aí fica lá, vendo quem que é essa, Eu disse: mulher, parou. Não vai se sujeitar, não. Bota teu joelho no chão. Os camaradas pensar de meter a louca, igual diz o rapaziada. Jesus conta. Pode ficar tranquilo, Jesus conta. Viu, varão? Jesus conta. Informações. Sabe quando Deus fala aquela promessa para o teu coração? Ele vai cumprir. É por isso que você continua adorando. Não porque aquilo ele vai, por conta daquilo que ele vai fazer. Mas o teu coração se aquieta diante da voz dele. Então teu filho está rebelde, teu filho está desobediente, mas a promessa é: Deus vai usar o teu filho. Aí você ora, abraça, ama, derrama amor, tudo funcionando. Porque enquanto o menino está aqui dizendo: eu não vou para a igreja mais não, tu tem informação privilegiada, mal sabe ele que lá na frente quem vai pegar é Deus.
Vai falar, filho, a última palavra não vem dessa boquinha não, viu? Rebelde. Não, vai falar rebelde não, ok? Não vai. E nossos jovens, meninos e meninas, e nós sabemos que hoje já é comprovado que até os 24 anos, o nosso cérebro ainda está em formação, ok? Então vem comigo. O cérebro maduro mesmo, para considerar uma pessoa madura, eu falo que para as mulheres até os 24 e para os homens, com todo respeito, até os 34. Estou brincando. Tem uns com 40 que o cérebro ainda está, né? Estou brincando, meninos. Eu só estou puxando sardinha porque hoje é dia das mães. Então, o cérebro maduro é até os 24 anos. Antes disso, o que acontece? Aqui, a pré-frontal, que é a parte da córtex frontal aqui do nosso cérebro, o que acontece? Ela está ainda no processo de formação. E esta área aqui é a área do planejamento, é a área do raciocínio. Então, é por isso que o teu menino, até os 24, ou a tua menina, que não tem a frontal, a pré-frontal ainda formadinha, tem a tendência de agir muito com o hipotálamo, com a região do cérebro que é muito mais dos impulsos. É por isso que até os 24 anos, segundo os neurocientistas, que as pessoas agem muito com a paixão, não passa pelo filtro. Ou seja, eu não paro para avaliar. Por exemplo, um jovem quando está apaixonado, um adolescente, ele está apaixonado mesmo, ele sofre dizendo, eu estou apaixonado. E quando parte para a primeira frustração, ou melhor dizendo, tem a primeira frustração, muitos adolescentes acabam sentindo aquela dor como se fosse assim o final da vida. Vou dar um exemplo para ficar didático. Uma menina chegou para mim e disse assim, pastora, não, foi na clínica, eu fui atender adolescente já com 2 tentativas de suicídio, e ela dizia o seguinte, eu tentei me matar porque eu levei um primeiro fora da minha vida. E ela estava num sofrimento muito grande. E esse sofrimento, e eu conto, quase que eu disse para ela, bem-vinda, a primeira frustração de muitas. Mas com 2 tentativas de suicídio, né? A gente não pode dar essa devolutiva. E ela chegou dizendo, eu quero morrer. E ela estava nesse sofrimento, eu fiz o acolhimento do sofrimento. E aí ela dizia, porque o menino, ele me disse não. Ai, Cris, nunca mais. Olha o sofrimento dela. Formação pré-frontal. A ideia que ela tinha, os impulsos, as paixões. Olha o que ela dizia, nunca mais eu vou casar, nunca mais, Cris, nunca mais eu vou casar, eu vou ficar sozinha para o resto da vida. Por quê? Porque ela teve um não na vida dela. E aí nós vamos construir, dizer, não é o resto da vida, você só não conseguiu estar com essa pessoa. E glória a Deus, porque foi livramento. Porque quando eu vi a foto do camarada, ai, que vontade de pegar um chinelo abençoado. Tô brincando. Filhos espirituais dá mais trabalho, gente, vocês não têm noção. Porque filhos espirituais a gente não pode puxar a orelha. Porque filho espiritual a gente tem que ser polido. Porque se falar um pouquinho, mas eu saio da igreja e processa. Né? Então fique feliz aí com o teu filho que você gerou, porque você está formando esse cidadão e está tudo na benção. Mas filho espiritual dá muito trabalho. Mas ela estava no processo terapêutico comigo. E aí ela trouxe a foto. Olha ele, Cris. O menino tinha uma tatuagem no braço. A tatuagem era maior do que o braço dele, porque o braço do menino era desse tamanho. Não tinha nem bigode, só um fiozinho aqui. Eu falei, você tá de brincadeira que você tá querendo se matar por essa... Eu pensei nisso, tá? Mas o que a Cris quer chamar a atenção hoje? Eles sentem mesmo. Então, até esse período dos 24 anos, é por isso que você fala assim, filho, vai na padaria. Só eu vou na padaria dessa casa. Eu sou escravo. Porque você gosta muito mais do fulano e menos de mim. Eu quero morrer. Eu odeio todo mundo nessa casa. Não, ele não odeia, porque ele não tem a pré-frontal ainda formado. Ele não entende que aquela situação é única, ok? E nós temos, ok? E vem comigo, graças a Deus, cérebro maduro. Então, minha irmã, sinta-se agora livre, porque quando o teu jovenzinho, o teu adolescente dizer, mãe, tu tá velha, tu vai olhar agora com essa cara de toda poderosa e dizer, velha não, filho, a mamãe tem maturidade. Pré-frontal da mãe está formadinho. Olha que benção. É por isso que você não vai mais no parque de diversão. E antes você ia. Aí você ia naquela montanha russa. E uau! E nem se preocupava. Hoje você fala, o sangue de Jesus tem poder.
Eu não subo nesse lugar, mas nem pagando. Pré-frontal, filho. Ó, formadinho. Hoje você fala que eu não sei quem fez essa manutenção. Eu não sei quem apertou esse parafuso. Maturidade é libertadora. Aleluia. E os meninos vai. E sabe que o diabo tem essa informação. Ele tem essa informação e ele potencializa os sentimentos. É por isso que nós estamos hoje, se não me falha a memória, ainda estamos nessa janela. O Brasil é o terceiro país da América Latina com o maior número de suicídio. E pasmem, é nesta janela, dos 12 aos 24 anos. Intensos, paixões, terríveis, os impulsos. Só que quando nós temos o novo nascimento, Deus nos capacita e nos reveste. Primeiro, de muita sabedoria para os pais. E você, adolescente, recebe um benefício maravilhoso que é a metanoia. O cérebro não precisa de uma ação de maturidade. É claro que vai no processo do desenvolvimento. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, quem governa não é mais a carne. A paixão vai gritar, a carne vai gritar. Mas a partir do novo nascimento, quem governa é o Espírito Santo. E você se torna um jovem diferente, um adolescente diferente. Aquela universidade se torna o seu púlpito. As pessoas veem você diferente. Esses dias falando com um grande amigo, e ele trabalha com missões na Janela 1040, um grande homem de Deus. E ele dizia: Cris, você não tem noção o que está acontecendo nos quatro cantos desta terra. Dentro da Janela 1040, onde o evangelho não pode ir, enfim, que a perseguição é forte contra os cristãos. Ele disse: você não tem noção as conversões que nós estamos vendo e recebendo. E pasme, Cris, quem está indo são os jovens. Esses meninos estão sendo ministros de fogo na Janela 1040, muçulmanos se convertendo, pessoas se convertendo e reconhecendo Jesus como Salvador. Você não tem noção, nós enviamos missionários o tempo todo, e todos assim, adolescentes e jovens, e estão fazendo um estrago abençoado nesses quatro cantos dessa terra. O que é isso? Espírito Santo dizendo não para a carne, não para as paixões, não para aquilo que nos leva a uma pulsão e agir. Não. A nossa alma, ela se submete ao Espírito. Somos templo, Ele habita em nós. Nós temos informações privilegiadas. Olha os benefícios. Somos alvos do poder de Deus na terra. Por que, Cris? Porque você tem esse amor que o mundo não dá. Não, você tem um amor que vem de Deus pelas pessoas. E quando outros estão tão frios, vem um morador de rua, a pessoa nem chora mais. Está ali na frente da televisão, pessoa sem o Espírito Santo, comendo aquela pizza maravilhosa. Aí passa aquele noticiário, fome, não sei o quê, crianças morrem de fome. A pessoa que não tem o Espírito Santo, vai continuar a comer, vai falar: puxa, olha assim, o governo, né? Porque é assim, porque é a situação, tá? E vai continuar comendo. Agora, cheio do Espírito Santo, a partir do novo nascimento, você fica até constrangido, né? Comendo aquela pizza, você para e fala: Deus, socorre lá. Aí se torna um intercessor de quem você nem conhece. Benefícios desse novo nascimento. Você é diferente. Você é alvo do poder de Deus. Você tem informações privilegiadas. E você tem autoridade pelo Espírito. Aquela autoridade que Jesus vai dizer em Mateus 10:19, dizendo: ei, quando vos prenderem, é claro que Jesus estava falando de uma perseguição. Quando vos prenderem, fiquem tranquilos. Porque quando abrir a boquinha, eu estou usando as minhas palavras, quem vai falar através de vocês é o Espírito de Deus que habita em vós. Então, você vai ter autoridade para falar pelo Espírito. Você passa a ser esse instrumento, olha, essa ferramenta para ser boca de Deus. Ele nos capacita
a falar coisas que vêm dele. É aí que vem o discernimento, é aí que nós temos sabedoria a falar para conduzir uma conversa. Isso é benefício daquele que passou pelo novo nascimento e tem o Espírito de Deus. Autoridade na palavra, autoridade espiritual. Vamos ver ali em Atos 2, o Pentecoste, nós conhecemos a história maravilhosa, e vocês vão estar numa imersão maravilhosa que eu vou dar um jeito de ver. Vai ser televisionado, pastor? Vai passar? Vamos assistir. Nós vamos ver a autoridade de Pedro depois de que recebeu o Espírito. O camarada é uma das pregações que eu admiro e gosto demais nas Sagradas Escrituras, é a palavra de Pedro. Eu amo demais, porque ele faz uma costura do Antigo Testamento com o Novo Testamento de uma forma extraordinária. Ele prega tudo, a Bíblia inteira ele pregou ali. E 3.000 almas se convertem ao Senhor. Autoridade. Pregar com autoridade. Cantar com autoridade. Nós não temos condição disso. Quem faz é o Espírito. Falar com autoridade. Ensinar com autoridade. Cantar com autoridade. Oh, meu irmão. São os benefícios que o Espírito vai trazendo em nós e nos usando para a glória de Deus. E sem contar com os dons. Os dons é uma habilidade sobrenatural que Deus nos dá. É uma dádiva. Você tem. Talvez você ainda não identificou o seu dom. Mas todos aqui, do menor ao maior, você tem o dom que vem de Deus. Ele te deu condição e capacidade para fazer algo que tu talvez não iria conseguir fazer. Está aqui ministrando para essa igreja? Não, é pelo Espírito. Às vezes cantar é pelo Espírito. Evangelizar no ponto de ônibus é pelo Espírito. Me lembro uma vez, falando de ponto de ônibus, é pelo Espírito mesmo. Ai, o Espírito Santo é lindo demais. Eu no ponto de ônibus ainda estagiária. De manhãzinha. E aquele amor, né, aquele primeiro amor que a gente precisa o tempo todo buscar, né? Trazer de volta o primeiro amor. Como era gostoso, né? Primeiro amor, quando o ministério de louvor começava, olha, começava a dar os primeiros toques, as primeiras palavras, a gente já chorava, já queria mais, né? Agora a gente parece que cresce, né? A gente cresce e fica, né? Enfim, não aqui. Mas às vezes lá na igreja onde eu e meu esposo nós pastoreamos, no entanto é por isso que ele não está, ele está na nossa igreja. Às vezes a gente vê pessoas assim, olhando para cima, assim, eu falo, meu Deus, ele está num culto, numa atmosfera de glória, e está pensando no quê? E você vê que ele não está adorando, né, com a personalidade, porque tem o extrovertido, eu sou aquela adoradora extravagante, eu esqueço que eu tenho 1,80 m, aí eu quero pular, e aí, enfim, né, eu esqueço. Mas tem aquele adorador introvertido, que está ali, mas adorando. Mas não é a questão de personalidade, você vê que a pessoa está voando. Oh, meu Deus! Aí você vai falar assim, ai Jesus, pega lá, enche lá. Mas, vem comigo. E nós estávamos naquele período, primeiro amor, e Deus me usa, enfim. Ponto de ônibus de manhã, era umas 7h10 da manhã. Peguei o ônibus, subi, estava, enfim, de alguns lugares. E o casal entrou logo em seguida no ponto seguinte. E o casal entrou e Deus disse no meu coração, você vai levantar e vai entregar um recado para aquela mocinha. Dentro do ônibus. Eu falei, não, Deus. Isso é só para quem nasceu no Espírito, porque, Jesus vai ensinar Nicodemos. Aquele que é da carne não entende as coisas do Espírito, viu? Acha que, Por isso que algumas pessoas te acham, fora da caixinha. É porque quem nasceu do Espírito entende as coisas do Espírito, mas aquele que está na carne não consegue compreender as coisas espirituais. Jesus vai falar para um religioso. No entanto, ele vai seguir a fala dele falando assim, Nicodemos, se eu falo de coisas naturais e você não acredita, imagina falar de coisas espirituais. Você vai crer? Por quê? Você não passou pelo novo nascimento, Nicodemos. Você só conhece a Torá. Você só lê. Mas não tem o Espírito, Nicodemos. E quem não tem o Espírito não entende. Então vem comigo. Estou falando com aqueles que vão compreender. Somos nós. E aí Deus pediu para eu dar um recado. Eu falei, Deus, como assim? Mas dentro do ônibus eu pedi para o Senhor me usar, mas para o Senhor me usar lá na igreja.
Porque é mais fácil lá, não aqui dentro do ônibus. Enfim, e aí, aquela coisa de menina, né? Enfim, que ainda está tendo as primeiras experiências com Deus. Deus, se essa menina levantar... Gente, crê quem quiser. Ó, se essa menina levantar, e eu ali com Deus, se essa menina levantar e ir para outro banco, eu sei que é o Senhor que está falando comigo, que não é coisa da minha carne. Meninos e meninas, o que acontece? Levantou. Aí o marido falou assim, aqui meu bem, o sol tá batendo menos. Levantaram. Aí eu disse, tu és maravilhoso, o negocinho tá nesse negócio. Enfim, resumindo para ganharmos tempo, depois eu vou pedir ajuda para o Ministério de Louvor, tá bom? Daqui 2 minutinhos, meninos. E aí, fui até ela e disse para ela, olha, não sei o que você professa, mas eu tenho um recado da parte de Deus. E disse, Deus manda te dizer, porque aí a gente vira pentecostal, no último. E pentecostal gosta de dedo, né? Parece que a gente fica mais assim, né? Enfim, Deus mandou te dizer. A menina regalou um olho. Isso. Meninos e meninas. Aquela menina, ela começa a chorar. O cobrador, ele começa a parar. Todo mundo para. E aquela menina começa a chorar. E disse, hoje mesmo. Eu disse, Deus, se tu és um Deus que ainda fala nesta terra, tu vai usar algo improvável e impossível na minha vida para confirmar o meu chamado. E a partir de hoje, se o Senhor está me ouvindo, vai usar alguém dentro do ônibus e vai vir com esta palavra dizendo isso. Se o Senhor ainda me ouve, se isso acontecer, hoje eu selo o compromisso contigo de não sair da tua presença nunca mais. Eu só sei que foi uma atmosfera de glória, porque tinha uns crentes dentro do ônibus que entendeu o mistério e já começou a falar em línguas. E aquela menina então desce do ponto de ônibus dizendo, este é o Deus que eu sirvo, tu não sabe, mulher. Ô gente, isso é o poder do Espírito. Eu, Cristo, fazer isso? Não. Mas de jeito... Dentro de um ônibus? Mas de jeito nenhum. Amada igreja, eu vou encerrar. Nós precisamos sermos cheios do Espírito. O novo nascimento já teve. As águas já passamos, e quem não passou vai passar. Mas o que nós precisamos, que Jesus está falando, Nicodemos, meu querido, aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você pode saber de tudo, de Gênesis, Apocalipse, o grego, o latim, a hermenêutica, a exegese, pode fazer seminário e teologia, mas os que entrarão no reino de Deus são aqueles que nasceram do Espírito, porque o Pai é Espírito, e se conecta pelo Espírito, e se conecta como? Com a verdade dEle, com a força dEle, com a palavra dEle, testificando quem somos nele, os dons e o fruto do Espírito. Quem passa pelo novo nascimento, cheio do Espírito Santo, vivendo no Espírito, vive o que Paulo diz em Gálatas 5. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, que é a mesma coisa de rivalidade, ira, peleja, tudo isso que nós sabemos, inveja, homicídio, olha, tudo isso é obra da carne. Tudo isso é obra da carne. A gente na carne, nós somos terríveis. Quando a nossa carne ela reage, somos terríveis. Tudo isso aqui. Mas o fruto do Espírito, olha quem somos pelo Espírito, o novo nascimento: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Mulher, quando nós agimos pelo fruto do Espírito, é isso aqui que sai. Homem, quando estamos agindo pelo Espírito, é isso aqui, é amor. É por isso que tu era aquele homem bravo, risca a faca.
porque comigo é assim. E hoje você consegue dar outra face. Hoje você anda outra milha. Hoje você fala não para o pecado. É por isso, mulher, que antigamente você chegava gritando com seus meninos: é, menino, não tem jeito, é tudo inferno, é toda uma burrice. E hoje você fala: filho, a mãe te abençoa. É por isso que nós na nossa casa temos disciplina. Videogame, pode desligar, vem todo mundo para a mesa, porque pelo menos uma refeição na mesa a gente vai sentar e vamos orar. Antes não, antes era um no Instagram, outro no futebol e outro lá no videogame. Hoje não. Isso, olha, tudo pelo Espírito vai nos ajudando, aperfeiçoando. Se coloque de pé, povo de Deus. Oh. Cris, é tão difícil viver no Espírito. Esse novo nascimento só tem benefícios, mas por que é tão difícil? Porque a carne, há uma luta entre a carne e o Espírito. Só que nós entendemos que nessa manhã nós somos governados pelo Espírito e não mais pela alma. A alma oscila, são as emoções, a sede das emoções. Ora você quer, ora você não quer. Você não quer ler a Bíblia. A carne não quer que você leia a Bíblia, não quer que você ore. Mas hoje é o Espírito que governa, novo nascimento. Eu leio a Bíblia mesmo sem querer, eu oro mesmo sem querer, porque quem dita não é a alma, quem dita é o Espírito. E eu preciso buscar mais do Espírito. Eu preciso buscar mais, eu preciso buscar mais. E nesta manhã eu quero orar para quem precisa de mais do Espírito. Para quem hoje de manhã está falando: Deus, eis-me aqui, enche-me, Senhor. Eu quero viver os benefícios do Teu Espírito Santo. Transborda da autoridade, discernimento, sabedoria. Os dons, traga para mim essa identificação dos dons, porque eu quero Te servir. Feche os teus olhos, feche os teus olhos e comece a falar com Deus. Enquanto o ministério de louvor toca no Espírito, nós vamos orar e levantar um clamor dizendo: Espírito Santo, a liberdade no meio da sua igreja, na igreja de Jesus, comprada pelo sangue. Feche os olhos, feche os olhos. O ministério de louvor vai estar cantando e você vai falar com Deus. Fale, fale. Mãe, precisa de renovo nesta manhã. Está disponível. Renovo, 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 renovo. Oh!